Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Virma, da paróquia São José e São Gabriel, ministra leiga da palavra. Eu estou aqui hoje, nesta segunda-feira, no dia 30 de agosto, para refletir um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de hoje, que está em Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admirava das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então Jesus lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, converta o nosso coração e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Refletir sobre esse Evangelho, a leitura já está tão clara, né? Sobre tudo que se passou quando Jesus entra naquela cidade, onde ele foi criado, onde ele construiu e fez laços de amizades. E, no entanto, quando ele entra na cidade, ele vai na sinagoga, ele abre esse livro e ele mostra para os doutores das leis, para os que estavam ali, que ali se cumpria a Escritura, que já chegou a salvação. Ele é a boa nova, é a Escritura sagrada, é o próprio Cristo falando, é a salvação, é a promessa de Deus que se concretizou no meio deles. E, infelizmente, não tiveram os olhos para olhar, não tiveram o coração para sentir a presença
do próprio Deus que estava ali diante dele. E simplesmente vem o desdém de novo. Não é este o filho de José? É o filho de José. E José o criou com muito amor. Teve a graça de criar o filho de Deus, o filho do próprio Deus. Ele foi o seu pai, aquele que o criou. Mas infelizmente eles não enxergaram e queriam ali alguém que pudesse transformar, um fazedor de milagres, aquele que põe a mão, pronto, resolveu o problema, mudou. Era isso que eles queriam. Mas como ele falava com sabedoria, com firmeza, e já falava também aquilo que estava no coração deles. Faz aqui o milagre. Aqui você nasceu, aqui é a sua pátria. Faz aqui o que você fez lá fora. E Jesus não. E trazendo para a nossa vida hoje esse evangelho. Quantas e quantas vezes nós já paramos para pensar, para refletir, que nós fazemos a mesma coisa com Jesus Cristo? Quantas vezes a gente está querendo moldar um Jesus Cristo que vive ao nosso interesse, que faz aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer? Todos os milagres, se a gente procurar dentro da Bíblia, dentro da Sagrada Escritura, quando termina, a maior parte deles Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Vai, seja curado. É o carinho, é o coração daqueles que procurou nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente olha na nossa miserável vida, que às vezes é uma vida bem miserável por tanto pecado, e a gente grita com Jesus Cristo. A gente fala tão alto como se Deus fosse surdo, a gente grita: faz Jesus, faz um milagre em mim, resolve a minha vida, cura a minha família, cura o meu filho. Às vezes nós fazemos de nosso Senhor Jesus Cristo um fazedor de milagre. Que Ele é a solução? Ele é. Jesus é a solução. E foi Ele mesmo que falou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. E Ele já deu. Ele deu o Espírito dele. Ele deu o Espírito Santo. E se todas as vezes que a gente pegar a Sagrada Escritura, se todas as vezes que a gente acordar de manhã e abrir os olhos e pedir: dai-me, Jesus, a unção do teu Santo Espírito. Unja-me, Senhor. Unja-me para que eu saiba fazer a tua vontade, para que eu possa compreender a vossa palavra. Quantos milagres a gente vê na Escritura, que Jesus Cristo fala: vai e não contes a ninguém. Quando limpou os olhos do cego, quando tirou o paralítico lá daquela cama, o que ele fala? Vai e não contes a ninguém. Porque mesmo naquele tempo, antes que tudo tivesse sido feito, até chegar o momento da sua ressurreição, ele era um homem que queria ser amado. Ele queria que a sensibilidade dos corações enxergasse nele que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador da humanidade, que ele veio para abrir para nós as portas do reino de Deus. Ele não queria simplesmente que fosse procurá-lo para que fizesse milagre, para resolver os nossos problemas. Ele queria, desde aquele tempo em que ele andava, o Jesus de Nazaré, depois o Cristo missionário, ser procurado por amor, para ser amado, para fazer amigos. Mas, infelizmente, as pessoas ouviam que fez um milagre e corriam atrás dele só porque queriam um milagre. E hoje, nós fazemos às vezes a mesma coisa. Às vezes a gente escuta o testemunho de uma pessoa: eu fiz isso e deu certo. E às vezes a pessoa faz a mesma coisa. Por quê? Porque se Jesus fez para ela, vai fazer para mim?
ao invés de falar glórias a ti, Senhor. Jesus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, pela minha vida. Obrigado pelo ar que eu respiro. O Senhor já me deu tudo. Dai-me agora, Senhor, a unção do teu Espírito, para que eu aprenda a te amar acima de todas as coisas, para que eu aprenda a me amar, me respeitar e amar meu próximo e respeitar o meu próximo. É o que Jesus Cristo quer de nós. Ele quer que a gente tenha um coração aberto, que a gente peça sim aquilo que a gente precisa, mas acima de tudo, pedir a graça de aprender a amar e servir. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Vamos tentar fazer isso? Amém? Amém.